Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. É um prazer muito grande estar com você. Para mim é gratificante esse momento de nós passar juntos. Para você, espero que seja benéfico. Hoje nós vamos falar sobre afirmativo ou negativo, mas com sabedoria. Verifique o seguinte, eu tenho comigo que praticamente todo mundo já passou por uma situação de se deparar com um quadro em que a pessoa toma uma posição e depois muda de ideia. Ou que alguém haja com um procedimento dessa forma com você. Isso infelizmente tem acontecido e parece que tem se agravado, aumentado assustadoramente. É difícil conviver com pessoas numa situação dessa. Trabalhar, tudo juntos. Porque você faz um planejamento em cima de um programa e a pessoa muda imediatamente e você fica desmontado. Essa é uma situação dolorosa. Em vista dessa situação, por isso nós estamos hoje considerando esse tema. Afirmativo ou negativo, mas com sabedoria. Esse é o ponto importante. Você precisa entender. Nós vamos fazer menção da história de Herodes, vamos fazer menção da história de Pedro, mas vamos também fazer menção de uma história de nossos dias, para servir de lição prática para nós. Não perca, fique até o fim, porque você vai ser beneficiado. Tenha certeza disso. E por sinal, quero aproveitar para dizer muito obrigado para você que já está inscrito em nosso canal. Para você que não é inscrito, aproveita, se inscreva em nosso canal, dê um like, uma curtida, um joinha, como alguns preferem dizer. Nos comentários, participe conosco, dê a sua sugestão de melhoramento. Nós aceitamos, fique à vontade. E compartilhe, porque compartilhando você está nos ajudando a chegar a lugares que sozinho seria impossível. Muitas pessoas precisam dessa palavra também. Agora, então, vamos nós juntos, voltamos aos nossos bons pensamentos. Não poderia deixar de considerar afirmativo ou negativo, mas com sabedoria. Esse é o ponto. Verifiquem comigo. Por certo, você já deve conhecer, como praticamente todo mundo conhece. Eu tenho um texto das Escrituras Sagradas, foi extraído do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 37. É um texto fantástico e eu quero deixar com você. Ele fala simplesmente assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Pronto, esse texto já seria o suficiente. Vamos nos deter um pouquinho nele. Sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Assim deve ser o nosso proceder. Prossegue agora Tiago. Essas foram as palavras de Jesus. Tiago, no capítulo 1, verso 19, ele nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Resumido? Muito claro? Muito simples? Então, já dá para a gente ter uma ideia. Diante dessa situação, é muito importante estarmos atentos. O sábio Salomão diz que responder antes de ouvir é estultice. Está notando como que é? Então, esteja ciente, esteja consciente, esteja seguro de que você ouviu, certifique-se de que você entendeu e depois leva em consideração se você, entendeu, vai dar a resposta agora conveniente. Porque não adianta simplesmente ouvir e responder sem ter entendido. Esse é o primeiro passo. Não adianta simplesmente ouvir e entender e responder para agradar. Agradar. Vou fazer à vontade. Não, não é assim. Cuidado, cuidado, cuidado. Então, pronto para ouvir. Analisa. Se for preciso, peça à pessoa. Espera um pouquinho. Repete de novo. Se a pessoa está um pouquinho inquieta, um pouquinho irritada, você poderia repetir um pouquinho mais calma, que eu quero analisar direitinho, que você entendi o que você me falou. A pessoa repete e agora você vai então responder com sabedoria, não para agradar a pessoa simplesmente, mas ver se você, ao agradar a pessoa, não vai se comprometer ao ponto de depois você ficar desagradado. Essa é a situação. Então,
esteja atento. Sim, sim, não, não. Mas saiba como dizer o sim, saiba como dizer o não, saiba quando dizer o sim e o não. Porque muitas vezes a pessoa fala a coisa certa, mas na hora errada, ou fala a coisa certa da forma errada. É muito perigoso, precisamos estar muito atentos nesse sentido. Acompanha, é para o seu bem que nós estamos trazendo, que a Escritura nos ensina. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz. Então, muito cuidado. Você quer ver uma coisa? O sábio Salomão também adverte sobre a questão de ser avalista. Está notando como que é? Ele adverte quanto ao perigo disso aí, que vai tirar a sua paz e a sua tranquilidade. Então, procure se abster disso. Se a pessoa está precisando e você puder, ajuda, doando, em vez de avalizar. Se bem que no mundo moderno não tem essa questão muito de avalizar. Mas tem uns casos que a pessoa chega pedindo emprestado o cartão de crédito. Vem cá, você poderia me emprestar o cartão de crédito para eu estou precisando de comprar? Espera aí, por que você não usa o seu? Não tem? Ou porque o seu já está vencido, já está podado? Essa é a pergunta. Pensa um pouquinho. Se ele não tem, tem oportunidade de ter. Se ele não tem e não quer ter, e por que quer usar o seu? Se ele já teve e o dele foi, bloqueado, então, se ele não foi cúmplice e responsável com o dele, imagine, será que vai ser com o seu? Pensa um pouquinho. Então, vamos considerar. Cuidado, 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 antes de dizer o sim. Cuidado, cuidado, cuidado. Como dizer o não? Mas pensa um pouquinho, é para o seu bem. Agora, verifique, nós temos aqui a experiência de duas pessoas. O primeiro, Herodes, está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 6 a 11. Eu vou, em poucas palavras, dizer o seguinte. João Batista havia repreendido a Herodes pelo fato de ter casado com a esposa de Filipe, irmão de Herodes. E agora ele ficou meio assim, numa situação difícil, e o que fez? Prendeu João Batista. Para manter a reputação, a moral, eu tenho que mostrar o meu poder. Então, jogou João Batista no cárcere. A esposa de João Batista, a ex-esposa de Filipe, atual esposa de Herodes, ficou com aquela intriga contra João Batista, aguardando uma oportunidade. Mas Herodes tinha um receio de João Batista pela apreciação e admiração que o povo tinha dele como profeta. E por certo, ele também ouvia a João Batista de quando em quando. Ele tinha um certo cuidado. Ele, por certo, pensava em João Batista como um profeta. Mas numa oportunidade de seu aniversário, quando a filha de Herodias dançou de uma forma a encantar, ele agora o que faz? Dá a ela uma proposta, uma palavra impensada. Peça o que quiser que eu te darei, ainda que seja a metade do reino. Se comprometeu na palavra. Pensa um pouquinho nesse sentido. Olha que e ela poderia ter pedido dinheiro, poder de joias, casas, palácio, fama, até a metade do reino. Mas ela ficou um pouquinho assim, sim, insegura. Correu para pegar o conselho da mãe. E a mãe aproveitou para jogar o compromisso, aproveitou a oportunidade. Peça a cabeça de João Batista em um prato. E a menina falou, eu quero agora em um prato a cabeça de João Batista. Isso aí deu um impacto em Herodes. Herodes ficou alarmado nessa situação. No entanto, pela palavra que tinha se comprometido, ele mandou vir a cabeça de João Batista. Esse é o perigo da palavra. A palavra precipitada, a palavra sem pensar. Está notando? Peça até metade do reino. Essa é a situação. Então, pensa um pouquinho antes de responder. Analisa se você entendeu direitinho. E não responda simplesmente para agradar a pessoa. Responda se você tiver condições de agradar, de atender como deve, nas melhores condições possíveis. Então, esse é o ponto importante. Agora, verifique que nós encontramos mais na frente
Aqui tem uma outra cena. Esta cena é a que nós encontramos na história de Pedro. Pedro também tinha uma situaçãozinha meio complexa. Verifique comigo. Parece que Pedro, ele queria amenizar o sofrimento de Jesus. Pequenas coisinhas eu resolvo. É meu mestre, coitado. E ele está muita responsabilidade. Então eu posso resolver por ele. Então eu faço. Olha o que aconteceu nessa situação. Está relatado no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, verso 24 até o verso 27. É aquela historiazinha rápida de que eles chegaram em Cafarnaum e perguntaram: Pedro, e o imposto aí, como que fica a situação? Seu mestre não paga? E Pedro imediatamente respondeu: sim. Olha, eu achei interessante que quando Pedro saiu dali e entrou dentro de casa, o mestre já tomou iniciativa e foi a encontro de Pedro com a palavra. Pedro, me diz uma coisa, são os da nação, os filhos, os patriotas que são cobrados o imposto, ou são os estrangeiros? Pedro falou: são os estrangeiros. Então, Pedro, os filhos, os da nação estão livres, mas para não servir de escândalo, vai ao mar, lança um anzol, o primeiro peixe que você puxar, pegue na boca dele uma moeda. Dê por mim e por ti. Então, verifica o seguinte: muitas vezes a gente quer amenizar o sofrimento de Jesus. Muitas vezes a gente quer amenizar a situação. E toma as iniciativas que complica mais ainda. Verifique. Vamos pensar um pouquinho, para depois não ter que orar pedindo o socorro. Você se coloca na situação difícil. Por agir impensadamente, por tomar iniciativa precipitada, e depois vai agora para o joelho: Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Está notando como que é o quadro? Não é doloroso, não é triste? Assim acontece, e muitos casos acontecem assim. Verifique essa experiência. Eu viajando morando em uma das determinadas cidades, passei uma temporada e um rapaz de 17 anos começou a namorar com uma garota de 15 anos. Os anos passaram, 5 anos. Depois, quando eu encontrei com esse rapaz, exatamente nesses 5 anos depois, ele falou: pastor, eu vou me casar com fulana. Eu falei: interessante. E aí, como estão vocês? Aí, você está seguro mesmo a decisão que você vai tomar? Ele falou: olha, na verdade, ele abriu um pouquinho, falou: lá em tal lugar, em tal cidade, encontrei uma com um perfil muito, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou ficar diante da família? Que satisfação vou dar para a igreja? Como eu vou me manter e responder diante da sociedade? A família, a igreja e a sociedade. Eu vou enfrentar. E ele enfrentou realmente. Eu falei: olha, ainda é tempo. Ainda é tempo. Mesmo nessa situação da família, da igreja e da sociedade. Mas ele encarou. Não demorou muito tempo. Quando eu voltei à cidade de novo, estava meu amigo agora separado. Ele, para manter a hombridade, a responsabilidade, o padrão, a palavra, ele segurou, mas infelizmente ele foi traído. Quer dizer, o que eu costumo dizer, às vezes nós achamos que temos muito tempo pela frente. Eu tenho 17 anos, vou começar a namorar porque depois, né? Mas esquecemos que não é o tempo ainda. E você, adulto, ajuda os mais novos a ver se consegue abrir a visão para não se comprometer e depois perder uma oportunidade que poderia ser melhor sem tanta tristeza. Está notando? Então, às vezes, de um quadro desse, o parar, o retroceder, a vergonha, ainda seria lucro. Diante dessa cena, vamos pensar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho. Muito cuidado com as suas iniciativas, muito cuidado com as suas respostas, muito cuidado com as suas palavras. Agora tem um outro fator interessante. Eu achei bonito a experiência de um amigo meu.
Eu estava num salão cortando o cabelo e ele estava ali comigo, me acompanhando, e quando o cabeleireiro terminou o trabalho, ele gostou e falou assim, olha, quando eu for cortar, eu vou cortar aqui com você também. Olha, interessante, coisa tão simples, vou cortar o cabelo aqui com você também. Passou o tempo e ele fez amizade, eu fiz amizade com outro cabeleireiro, e ele estava comigo também, e ele viu o trabalho do outro cabeleireiro. Eu falei, olha, agora o seu cabelo já está quase na hora de cortar, você podia aproveitar e cortar. Ele falou, não, eu vou cortar lá com o outro porque eu prometi. Então, você observa o seguinte, determinadas pessoas têm uma firmeza, uma determinação na palavra. Isso, em parte, é muito bonito, mas é muito bonito também se você pensar que deve ter determinação pela sua palavra, mas que você deve também pensar antes de comprometer a palavra, para depois não ter que passar vergonha. Diante dessa situação, vamos nos colocar nas mãos de Deus, vamos pedir ajuda a Deus. Deus quer o melhor para você, por isso que Ele deixou o conselho, por isso que Ele deixou a orientação, por isso que Ele deixou a advertência, por isso que Ele deixou esse ensinamento. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Vamos nos colocar mais nas mãos de Deus, vamos pedir mais sabedoria, vamos analisar mais antes de responder, para depois não ter que voltar atrás com vergonha, ou para não sofrer a pena de uma decisão precipitada. Deus nunca pede o que você não pode dar, mas quando pede é para o seu próprio benefício. Ele está pedindo simplesmente para você ser cuidadoso, para você ser vigilante, para você estar nas mãos dele, que ele vai te dar sabedoria para agir, ele vai te dar a prudência que você precisa. Se coloque nas mãos de Deus, peça perdão a ele se você errou no passado, se você falou e mudou de ideia, essa inconstância, essa insegurança, se você procedeu assim, peça perdão, ele vai te perdoar, mas peça agora sabedoria e determinação para ir daqui para frente de uma forma mais determinada. Eu quero, pela graça de Deus, ser zeloso na minha palavra. Eu quero, pela graça de Deus, ser cuidadoso em meus compromissos. E para isso, eu peço sempre, Senhor, me ajude a vigiar, me ajude a pensar antes de falar. Peça também ao Senhor, Ele vai te ajudar. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você seja feliz nessa terra e viva tão bem nessa terra, ao ponto de sentir tão bem com Ele nessa terra, ao ponto de sentir o prazer de estar com Ele na eternidade. Peça a Deus, Ele vai te dar essa bênção, Ele vai te dar essa alegria, Ele vai te dar essa satisfação. Com certeza. Fala aí no seu coração, Senhor, me ajude, me perdoe pelo meu passado, pelos meus erros, pelos meus atropelos, pela minha precipitação, pela minha inconstância. Me ajude de agora para frente a ser mais cuidadoso. Me ajude a ser mais firme e devoto em te servir e fazer a tua vontade e representar bem o teu santo nome nessa terra, para que eu possa depois ser convidado para estar contigo na eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima semana.